Senhoras e senhores, nós estamos começando aqui mais uma vez o CashX. CashX que é um oferecimento da Implay Studios, Implantar Telecom e da Pipe Marketing, a agência que te leva desde a captação até a conversão. E tem treinamento comercial, viu? Você precisa treinar seu time comercial, a agência que você precisa contratar é a Pipe Marketing. O assunto de hoje é sensacional e o convidado é mais sensacional ainda. Hoje a gente está com um cara que ele quebrou uma máxima. Avô rico, o pai é nobre, o filho é pobre. Ele mudou tudo isso, ele mudou o jogo, ele transformou isso na vida dele e ele comprovou que fracasso não elimina a possibilidade de sucesso, porque ele já caiu muitas vezes e levantou, que é o que você passa aí na sua vida, que é o que você passa na sua empresa. Não desista, porque esse cara não desistiu. Esse cara é Paulo Asmus, ele um cara sensacional, CEO hoje da Belo Café, e ele vai contar um pouco mais sobre a vida dele e sobre a Belo Café para vocês. É pai do Gabriel e da Valentina. Certo, Paulo? É isso aí, Brunão. Muito bom. É um prazer estar aí sendo convidado de vocês. Boa tarde, pessoal. E vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho das trajetórias que podem parecer um pouco clichê muitas vezes, mas é uma história de muita luta e vitória, né? Porque eu acredito que a gente sempre pode se superar um dia de cada vez. Muito bom, Paulo. Cara, assim, primeiro eu quero dizer pro pessoal um pouco do que é hoje a Belo Café. Eu já vou contar sobre, já vou começar sobre você, mas a Belo Café é uma empresa hoje que ela tem as máquinas de café, né? E ela faz a locação dessas máquinas, só que num perfil diferente, né? É muito diferente do mercado. E eu acho que é disso que a gente vai falar mais lá na frente, porque você inovou o mercado do café. Só que, cara, você inovou o mercado do café na terra que a galera mais gosta de café, mas também na terra que a galera é mais difícil de comprar ideia nova, né, Paulão? Verdade. E aí, conta um pouquinho, fala da Belo Café pra gente. A Belo Café é o braço de uma fábrica. Hoje a gente tem uma fábrica no sul do Brasil, né, em São Leopoldo, e é a maior rede de máquinas de café do Brasil. São mais de 150 mil máquinas alugadas em todo o Brasil, e a gente fez um pouquinho o inverso do que normalmente se faz, né? Normalmente o pessoal começa em Minas, né? E depois, dando certo em Minas, vai para o resto do Brasil. A nossa empresa, ela fez o contrário, ela começou atingindo outros locais do Brasil, e eu vim com essa árdua missão de conquistar o mineiro, né? E faz 1 ano e meio que estamos aí em Belo Horizonte e fomos muito bem recebidos. O povo mineiro é um povo muito agregador, um povo muito receptivo, muito similar ao gaúcho. Até tem aquela coisa, falam do gaúcho e coisa, mas é muito parecido, um povo agregador, um povo trabalhador, e isso eu fui muito bem recebido e estou muito feliz aqui em Minas. E é isso aí, a Belo Café, ela aluga máquinas de café, né, e vende também. Mas não conta os detalhes não, viu, Paulo? Ainda não. Os detalhes deixamos para depois. Isso. E é isso, a gente está aí para inovar o mercado, né? Porque é unir tecnologia com praticidade, qualidade e o menor preço. Muito bom. Paulão, cara, eu dei, além do que eu já sei, né, sobre você, eu dei uma pesquisada bacana na sua vida, encontrei lá o Asmus, que foi, cara, presidente do Internacional Futebol Clube, e ele parece que ele teve até na final da Libertadores, seu avô e tal. Teve. Foi uma história bacana dele, né? Mas parece que isso não refletiu, agora nós vamos entender isso aí, parece que isso não refletiu lá embaixo, né? O avô era milionário, o pai foi nobre, mas pro Paulo sobrou muito trabalho e tal. Cara, conta esse início de história aí, um pouco da sua família, quem foi seu avô, seus pais, conta isso pra gente. Vamos lá, vamos tentar contar um pouquinho. O meu avô realmente foi presidente do Inter, né? Foi campeão da Copa do Brasil, aliás, a única que o Inter tem, e foi um vice da Libertadores. Inclusive, foi quem vendeu o Falcão para o Roma na época, foi a maior transação do futebol, né? E realmente eu fui criado numa família muito tradicional gaúcha, né, com oportunidades, mas quando a gente é mais novo, essas oportunidades a gente também não sabe valorizá-las, né? A gente é novo, quer sair, quer curtir a noite, mas graças a Deus os valores de criação de família eu sempre tive, né? E eu acho que com a maturidade hoje eu tenho muito orgulho, porque eles me ensinaram o que realmente importa, que é
Eu acho que contato é tudo, e isso eles me deixaram, né? Com oportunidades de você chegar nos locais e ser conhecido não pelo que você tem na conta bancária, e sim pelo que você carrega de valores, né? Total. E comigo foi assim, a chamada ali do vô rico, pai rico, né? Vô rico, pai nobre e neto pobre. Ela vem muito porque quando chegou na minha vez, eu tive que trabalhar, né? Eles diziam, não, nós temos, graças a Deus, condições e todo mundo está encaminhado. E chegou na minha vez e não foi bem assim, né? Porque o dinheiro não aceita desaforo, essa é a verdade. Total. E eu sou motivado muito pelos desafios. Eu acho que o resultado é legal, é bacana. As pessoas te valorizam por resultado. Mas você tem que se valorizar e se motivar pelos desafios, né? As pessoas costumam dizer, vai dar tudo certo. Eu não acredito que vai dar tudo certo. Aliás, sempre dá errado e você tem que moldar para fazer dar certo, né? Então... O cara já meteu um corte logo no início do podcast aí, galera. A gente tem essas experiências. A vida, eu desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui empreendedor, sempre. Eu nasci com um propósito. Você tem que saber vender. Ou você vai vender serviço ou você vai vender produto. Não tem outra maneira de você dar certo. E eu sempre criei, sempre fui atrás, sempre criei. Claro que a gente vai errando automaticamente com os erros, a gente vai forjando, né, o que a gente é hoje. Mas esses erros, quando a gente não tem essa maturidade, os erros, eles batem, né, na gente. As pessoas que acreditam na gente começam a já, peraí, o cara não dá certo em nada, né? E todo empreendedor, ele quebra muitas vezes até chegar onde ele quer. E comigo não foi diferente. Sofri alguns desafios, principalmente dentro da família, que são as pessoas que mais gostam da gente, mas às vezes atrapalham a gente também, né? Porque são codependentes do sentimento. A minha mãe é uma pessoa, assim, fora da curva, ela sempre acreditou. Mãe é mãe. Mãe é mãe, né? Eu costumo dizer, cara, valorizem as mães, porque... E pai também, claro. Mas mãe é mãe. E a minha não foi diferente, cara. Todas as ideias, mesmo frustradas, ela sempre estava lá. E aí foi passando. Comecei trabalhando de empregado, né, em empresas. Trabalhei vendendo carro, sem receber, mas me criou bastante experiências e fui usando sempre os contatos que eu tinha para conseguir chegar aonde eu queria, né? Eu, graças a Deus, tem um ditado que se usa muito lá no Sul e que é verdade: quem tem boca vai a Roma, né? E eu sempre, cara, fui um cara comunicativo, um cara que queria vencer, né? E vencer não é vencer passando por cima de ninguém, é vencer a mim mesmo todos os dias, né? E fomos lá, começamos vendendo carro, depois fui trabalhar com meu pai, fui morar no Mato Grosso, né? A gente vai se jogando pedras pesadas na caçamba nós mesmos, né? Por imaturidade, por ser jovem, por não saber nada da vida. A gente quer se autoafirmar, essa é a verdade. A gente quer mostrar que a gente pertence a esse mundo, né? E que a gente é capaz. E a insegurança, muitas vezes, né? A frustração, porque hoje, graças a Deus, eu consigo ver os erros e passá-lo rapidamente por eles, né? A gente para um pouquinho, vê o erro, mas logo já descarta aquilo ali e bola para frente, né? Trocar o pneu com o carro andando. Sim. E quando a gente é mais imaturo, mais jovem, a gente se apega e se prende muito no erro. E isso faz com que a gente perca o tempo, né? Porque erro, ele é importante, né? Eu acho que eu, particularmente, sempre aprendi muito mais com os erros do que com os acertos. Porque eu tive uma criação, por ser de uma família muito tradicional, que é o seguinte: eu chegava com uma coisa, que legal, que bom que você fez isso, mas falta aquilo, né? Eu nunca fui valorizado pelo acerto, eu sempre fui cobrado pelos erros. E isso, quando você não tem estrutura emocional, você acaba se apegando e se abalando, né? Com isso vai criando cicatrizes de frustração,
Muitas vezes eu me olhava e dizia assim, sou incapaz, eu não sou capaz. Mas aquela gana, ela é minha própria, sabe? Aquela vontade de vitória sempre existiu, eu nunca deixei morrer, mesmo, muitas vezes, subindo no ringue com o Mike Tyson e tomando uma porrada, né? Mas eu tava lá, tava firme, tava de pé. E isso foi o que me motiva, que me motivou e que continua me motivando e que me fez chegar hoje até aqui, mudando de estado, né? Hoje morando em Minas, longe dos meus filhos, né? Eu vim em busca de um sonho para cá, um sonho de prosperar no que eu empreendi, no que eu acredito, né? E não é fácil. Sair é um choque de cultura muito grande, né? Apesar de o povo ser parecido, Minas é o maior estado do Brasil, com uma miscigenação de raças muito grande, gigantesca e tem divisa com vários estados. Então, na verdade, tem um pouco de paulista, tem um pouco de carioca. Tem mineiro de todo tipo, Tem mineiro de todo tipo. Tem mineiro de todo tipo. Então, eu cheguei em Minas, fui muito bem recebido, vim com esse propósito, luto todo dia, porque a saudade dos filhos, né? Eu vivo em Ponte Aérea, agora eles vêm também ficar um tempo comigo. Então é isso, Bruno. A gente foi galgando, tomando porrada e estamos aí na luta. Legal, velho, legal. Você falou um negócio bacana que é o seguinte, que eu acho que o empreendedor precisa entender. É que erro é normal, sim, né? Acho que na vida do empreendedor, na caminhada do empreendedor, errar vai acontecer, né? E aí o erro às vezes vem com um pequeno fracasso, ou o erro às vezes vem com um grande fracasso. O lance não é se preocupar com o erro, eu acho que o lance é se preocupar com a sua habilidade de aprender com o erro. O grande problema das pessoas não é não dar certo, porque todo mundo fala, pô, eu tentei isso e não deu certo. O grande problema não é quando não dá certo. O grande problema é que você não tem estabilidade emocional e nem está preparado para colher de dentro daquilo ali o que não deu certo para fazer de novo. Claro. Né? E aí, às vezes, uma coisa que não pode faltar para o empreendedor também é coragem. Falta coragem do cara pegar esse negócio que deu errado, trocar 3 parafusos e uma arruela e fazer tudo de novo, já com aquele sentimento de que deu errado primeiro, né? Com certeza. E aí, falando disso, Paulo, eu queria que você é um cara que errou, eu queria que você contasse assim, um pouco desses erros, principalmente os profissionais, e já respondesse uma pergunta. O que você acha que foi mais impactante para que você conseguisse distinguir o que estava errado e mudar o que estava errado para poder tentar de novo, né? E também quero saber se isso já veio desde o primeiro erro, que você falou que começou jovem a empreender, então isso já veio lá do início, ou se você conseguiu amadurecer essa característica de conseguir detectar o que está errado para trazer o que está errado para o novo negócio, excluindo ele, falando agora vai dar certo, porque eu vou fazer isso aqui que deu errado lá, nós vamos fazer diferente. O que você acha que, primeiro, a característica mais importante que te levou a ter essa maturidade, se você acha que isso já começou lá no início, se essa característica é amadurecida e que erros foram esses aí, que fracassos foram esses profissionais que já caminharam por aí? Bom, Bruno, assim, eu acho que muito vai do medo. Eu acho que tu tocou na palavra correta. Eu nem costumo hoje usar mais medo no meu vocabulário, tá? Eu não tenho hoje medo de mais nada. Mas antigamente a gente tinha muito medo. Medo inclusive de dar certo, sabe? Porque é uma responsabilidade. Empreender, ela envolve muitas coisas, né? Envolve gerir e administrar pessoas, que é a coisa mais difícil que tem. Porque eu costumo mexer muito com as pessoas que trabalham hoje comigo, que eu queria me multiplicar. Porque eu me chicoteio e me cobro demais. E automaticamente eu faço isso com as pessoas que eu amo e com as pessoas que trabalham comigo, né? Eu cobro muito deles. Porque nem sempre as características e as qualidades e habilidades deles são as mesmas que a minha. Aliás, nunca serão. Nunca são. Nunca serão. Então, assim, a gente... Por incrível que pareça, eu como o dono da empresa, muitas das vezes sou eu que vou instalar a máquina. Por quê? Porque eu acho que essa pessoalidade, esse carinho e esse tratamento que eu vou dar
nunca vai ser igual o que eles vão dar. Eu treino eles para poder cobrá-los, né? Mas eu gosto de estar junto, gosto de estar vivendo isso, sabe? E vou te dizer, até é engraçado, às vezes eu vou em grandes empresas, assim, e eles ficam olhando, pô, mas o dono tá aqui instalando, né? E eles acham até graça. E eu cresci com isso também, cara. O olho do dono engorda o gado, né? Cara, eu faço questão de podendo, quando posso, participar disso. Me motiva a fazer isso, né? Porque eu acho que empreender não é você só criar ou dizer que é o dono. Empreender é você saber fazer todas as áreas da sua empresa, né? Ninguém nasce sabendo. Não é feio não saber. O feio é você não querer aprender ou insistir no erro, né? E aí, vindo e respondendo a tua pergunta, são diversas frustrações que vão forjando mesmo o teu caráter, a tua personalidade, né? Porque eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A vida ela vai te moldando para tu apresentar as tuas qualidades e as tuas características. Quando você escolhe nascer, você já nasce vencedor, né? Você ganha uma corrida, uma né? corrida Grande, né? Uma corrida grande. Então, quando eu nasci vencedor, cara, eu sei que assim, eu tinha que vencer a mim mesmo todos os dias. O maior inimigo que eu enfrento é eu mesmo, né? E eu pratico muito isso de me olhar no espelho e botar a humildade. Eu acho que a humildade é uma palavra fundamental para um empreendedor, né? Você tem que ter a humildade de aprender e ser a esponja de sugar o bom dos outros. Porque todo mundo tem algo bom para te oferecer. Com certeza. Né? Então, assim, é trocar ideia. É que nem aqui. Isso aqui é uma novidade para mim. É a primeira vez que eu sento assim numa bancada. E eu já fiz isso muitas vezes. Primeira de muitas. Primeira, depende de muitas, mas eu já fiz isso muito de nós sentar num bar, num boteco, num restaurante e trocar ideia. Mas nas câmeras, às vezes, né, a gente que está por trás dos bastidores pode até ficar um pouco envergonhado, enfim. Mas como eu te disse, eu não tenho mais medo de nada. Então eu fui moldando a minha experiência de... Pô, peraí, onde é que eu quero chegar? O que eu errei? E aí eu parava, filtrava. Muitas das vezes os meus erros iniciais, assim, como empreendedor, foi misturar a vida pessoal com a empresa. Tá? Acho que isso é um erro crasso para qualquer cara que quer começar um business, um negócio. Você tem que saber separar o CPF do CNPJ, porque se você não separar, você já largou quebrado. Isso e eu vou te dizer, eu insisti bastante em misturar, tá? Eu não foi na primeira vez que eu acertei essa pauta aí. Foi... O cara às vezes fatura... tô com 3 meses, o cara, tô faturando 50 mil. Ele não fala, tô faturando 50 mil. Ele diz, tô ganhando 50 mil. Pô. Exatamente. E aí não é, né, velho? Exatamente. E aí você mistura e você vai quebrar, vai quebrar. E eu antes de trabalhar com a Belo Café, até porque a Belo Café é uma empresa recente, ela é o braço de uma fábrica nacionalmente conhecida. Ela tem a exclusividade aqui em Belo Horizonte região, né, Minas Gerais. E eu trabalhei com loteamento com meu pai, aprendendo, fazendo terreno. Fui morar no Mato Grosso do Sul, né? Fizemos uma usina de álcool para um grande empresário bem conhecido no Brasil, que é o Alexandre Grandene. E então, assim, fui aprendendo, comecei... Me lembro bem, meu pai disse assim, cara, tu vai vir trabalhar comigo, tu vai chegar lá os funcionários para te respeitar. Você vai ter que começar de baixo mesmo. Cara, eu descarregava saco de cimento nas costas, cara, assim, e chegava no final do dia não caminhava, né? Mas foi aquela coisa de realmente mostrar que não é porque você é filho do dono que você não vai fazer, entendeu? E, cara, botava a cara para bater mesmo, sabe? Até disso deve vir o lance de estar presente nas instalações e tudo mais, né, velho? Exatamente. E assim, eu tive esse contraponto, sabe? A mãe, normalmente, ela é codependente, ela acaba passando a mão por cima dos erros, né? O meu pai sempre me cobrou muito. Cara, uma das coisas que eu nunca vou esquecer cara, o meu pai disse, humildade e caráter, meu. Pensa sempre pelo certo, nunca olha para o outro, né, invejando.
Porque a fila para trás ela é bem maior do que para frente, né? Então, hoje é uma regra clara para mim, cara. Eu só me envolvo, só tenho amigos que são os meus ídolos. Porque eu não quero andar com fracassado. E fracassado, até, desculpa, não é a palavra correta, porque eu digo assim, tem pessoas que elas pararam numa fase. E você, para passar de fase, você tem que abrir mão da convivência daquelas pessoas, e não quer dizer que você não gosta delas, né? Você simplesmente precisa evoluir. E as pessoas, elas, hoje, com a maturidade, com a visão que eu tenho de ser humano mesmo, eu vi que pessoas passavam na minha vida, às vezes elas eram pessoas momentâneas, que eram um trampolim, pessoas que foram muito importantes e que eu valorizo, mas que já não fazem mais parte da minha vida. Elas ficaram lá atrás, mas foram importantes, né? Então, hoje eu costumo andar com pessoas com o mesmo propósito, com pessoas... E que não é resultado e não é conta bancária. É pessoas com espírito de garra, de luta, que vão querer trocar realmente uma palavra de incentivo. Porque, cara, é muito gratificante você chegar para alguém e uma palavra sua ou um gesto teu talvez transformar a vida daquela pessoa, né? E isso eu sou um cara de muita sorte, porque eu acho que o empreendedor, além de arrojado, além de corajoso, ele tem que ter uma coisa, ele tem que ter sorte. E eu sou um cara que, graças a Deus, sempre tive muita sorte. Pessoas boas vieram na hora certa, sabe? E com uma palavra, às vezes com uma ajuda, né? Até de um empréstimo para te começar, porque todo negócio você precisa de aportes, de dinheiro, né? De dinheiro, né? De dinheiro. Então, assim, cara, eu sou um cara que teve os fracassos, e os fracassos, muitos não, a maioria veio por minha culpa mesmo, né? Eu pelo menos, Paulo, eu sou da teoria que é o seguinte: sempre que há um fracasso, né? Sempre que há um erro na empresa, eu costumo dizer o seguinte, cara, a culpa pode não ser minha, mas a responsabilidade é. Claro. Logo, o pai do fracasso sou eu, mas também o pai do sucesso sou eu, né? Porque é uma parada que a gente precisa entender que, cara, isso aqui é seu. O que acontece aqui dentro é problema seu. Eu lembro que meu pai dizia em casa, ele dizia assim, tinha R$100 assim parado em algum lugar, então ele pegava o dinheiro e falava, o dinheiro aqui em casa é meu. Todo dinheiro que tem aqui é meu. Aí eu falava, não, mas esse dinheiro é meu. Ele falava, não, tudo que tem nesta casa é meu, porque as contas são minhas. Então, quando tem dinheiro... E essa brincadeira, eu lembro disso que eu falo assim, pô, na empresa é assim também. Claro. Então, assim, o dinheiro, o que acontece, o equity da empresa e tal, isso é meu. Mas o fracasso também é meu, claro. Né, velho? Já vamos falar de um outro negócio, mas deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou tomar meu café, porque a Belo Café está patrocinando esse café aqui hoje. E eu vou chamar a Raíssa, que está lá nos nossos estúdios, para falar um pouquinho sobre implantar telecom. Pois nós vamos colocar Implantar Telecom lá, hein, cara. Raíssa, fala com a gente aí um pouquinho. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Pois é, galera, Implantar Telecom com o melhor plano de internet e agora tem chip também para você usar no seu telefone, tá? Aqui já tá tudo Implantar Telecom, então na sua empresa também precisa estar. E Paulão, Belo Café, já vamos colocar Implantar Telecom lá, velho. Bora fazer isso. Bora, meu irmão, cara, assim, sua história é muito legal, né, velho? Assim, a gente vai pegando que as técnicas são importantes, mas diversas vezes você vai criando suas próprias técnicas para chegar onde você precisa, né? Eu acho que isso, mesmo que a gente estude a técnica, você tem que dar a técnica, seja técnica de gestão, seja técnica comercial, você tem que dar vida a ela, né? Uma coisa é o que está no livro, uma coisa é que as pessoas dizem, a outra é aquilo que você vai fazer, porque você tem que dar vida a isso, você tem que dar personalidade. E nessa de personalidade, Paulo, assim, você contou pra gente já que então essa coisa de conseguir distinguir os erros e ir melhorando isso ao longo do tempo, isso realmente tem um pouco de família, né? Tem um pouco, você trouxe da carga que, pô, teu pai te cobrou muito, assim como o meu, né? Me cobrava muito também. E tem muito daquilo que você progrediu, né? Aquilo que você caminhou e você entendeu de novidade ali.
Paulão, depois que você entendeu tudo isso, e você teve um momento que você olhou e você falou assim, cara, tô seguro, agora eu sei, porque você acabou de me dizer que não tem medo, né? Você falou, pô, não, agora eu não uso mais medo no meu dicionário, né? No meu vocabulário. Então, se você não tem mais medo, deve ter tido um momento que você falou assim, que você, pô, tô andando e tá... Cara, não tem mais medo. Quando é que foi isso? E aconteceu alguma coisa para essa virada? E teve um ponto-chave dessa virada que você falou, cara, eu não tenho medo de nada. Claro que teve. Para mim, teve o momento que eu virei pai. Eu acho que isso foi crucial, porque eu já tinha, como eu disse, os medos, né? E vinha equilibrando para não tê-los. E aí, quando você se depara com uma criança que é um processador zerado, que você vai ter que ensinar tudo. Verdade, né? E que você vai ter que passar muitas vezes por cima de qualquer medo, né? Porque essa criança depende de você. Então, ali, quando eu virei pai, a chavezinha, ela virou. Diz assim, cara, tu não tem que ter medo de nada. Tu não tem que provar nada pra ninguém. E tu tem que seguir fazendo o que tu sabe fazer. Que é os valores que tu teve de criação, de família, de casa. Os contatos, que foi a herança que eu recebi. O network. E você encarar, levantar todo dia com um propósito, né? Eu acho que quando você abre o olho de manhã, logo cedo, a primeira coisa hoje que eu faço é agradecer, porque se eu acordei, é porque Deus tem um propósito para mim, né? Eu me espiritualizei muito, eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que tudo na minha vida é Deus. Mas de forma religiosa também ou não? De forma bem religiosa, pratico isso. Eu acho que... valores, mas Deus, sabe? Eu entrego sempre porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? A gente, às vezes... Eu costumo mexer muito conversando em bar e com conhecidos, assim. Cara, é muito bom sonhar, né? Mas sonha o que está mais perto de ti, porque aí você realiza o sonho mais fácil, né? Eu vejo as pessoas... E essa vitória, ela te dá mais ânimo, né? Realizar um sonho mais próximo, ele te dá mais ânimo para buscar o sonho mais distante. Exatamente. Né? Por quê? Porque é um processo. Né? Eu ouvi de uma pessoa que foi muito importante, uma pessoa que eu conheci aqui, em Minas, e ela me disse assim, se na caminhada você não for feliz, lá no topo você também não vai ser. Né? Porque a felicidade ela tem que ser vivida no propósito, no dia a dia. Né? Você só vai chegar à glória valorizando o propósito e valorizando o hoje, né? A felicidade tem que partir do simples, né? E aí automaticamente você vai valorizar porque é o oposto, né? Você só sabe o que é ruim sabendo, isso é bom, aquilo é ruim. Você tem os dois polos, né? E tem o equilíbrio nesse meio de campo, né? Sim. Porque nem tudo que é bom para mim pode ser bom para você, né? Mas a gente busca de maneiras diferentes a mesma coisa. Sim. Né? E esse é o ser humano. Então, assim, quando eu virei pai, essa chave virou para mim, cara, de uma maneira... E uma maneira engraçada, porque eu já vinha construindo esse lado empreendedor dos erros, já tinham superado muito. Eu tinha já passado por muitos obstáculos e a minha visão como empresário... Eu não digo nem empresário, como vendedor, né? Empresário é vendedor. Como vendedor, como o cara que queria buscar liderar a si próprio, né? Ser dono do seu tempo, porque para mim a riqueza também é ser dono do tempo, né? Não é só dinheiro, né? Você poder ter tempo também para desfrutar, claro, das conquistas. E quando eu virei pai, eu deixei um pouco de lado isso. Eu abri um pouco de mão dessa gana, dessa busca empreendedora que é minha desde que eu me conheço por gente, para viver a família, né? Eu casei, eu fiquei 15 anos casado, né? 2 filhos. Saí da capital, fui morar no interior do Rio Grande do Sul e aí começou... Aquelas coisas, você ganha dinheiro, daqui a pouco vive uma vida ali, daqui a pouco perde o dinheiro por não ter a maturidade de administrar o dinheiro. Então, tu vivia essa gangorra de altos e baixos, né? Você é mais novo, então,
vou lá, você não tem, né, aquela coisa, você acha que é invencível. Hoje eu tenho, amanhã eu vou de novo. Eu faço outra vez. Faço outra vez. E aí você, né, com filho, você já não pode viver essa vida. Você perigosamente. Perigosamente, você tem que se estruturar. E aí fui morar no interior, né, para ter mais segurança, para ter um padrão de qualidade de vida. E fui vivendo a família, cara. Os meus filhos são incríveis, assim. Eu vivo por eles. Eu tô aqui por eles, né? E foi indo até que entrou pandemia, entrou uma série de coisas lá no Sul. Também teve a questão das enchentes, né? Que foi recente agora. Mas no Sul é recorrente essas enchentes. Essa última vez que foi uma enchente, que foi uma catástrofe. Mas eu peguei várias outras enchentes de menor escala. Uhum. E morando no interior, eu comecei, por ser meio duro, meio carrancudo mesmo, eu não notei, mas eu tava ficando depressivo, cara. Essa é a verdade, porque eu tinha matado o meu sonho empreendedor, tava trabalhando ali, mas sabe aquela coisa que não te motiva? Você aperta o automático, né? Vive no modo avião, eu costumo dizer. E aí você vê que, peraí, eu amo a minha família, mas eu tô matando a mim mesmo. E se eu não cuidar de mim, se eu não fizer bem para mim, eu não posso fazer bem para o outro, né? E aí veio eu costumo dizer, o Titanic bateu no iceberg, né? Comigo não foi diferente, acabei me separando. Depois de 15 anos. Você, obviamente já tinha os dois, né? Tinha os dois filhos com a mesma esposa. Acabei me separando e aí, cara, foi muito doido. Porque a separação, ela me deixou no final, assim... eu resetei a vida, cara. Foi tipo assim, game over mesmo. Eu cheguei no fundo do poço nesse período, porque aí eu vi que eu tinha perdido a família que eu tinha dedicado. Eu abri mão dos meus projetos pela família. Eu perdi a família. Os projetos já tinham ido. Já tinha aberto mão deles. Não, eu ainda não tinha Belo Café. Né? Eu trabalhava com imóveis, com investimento, mas no modo avião não era aquilo que me satisfazia, não era empreendedor. Eu trabalhava para outras pessoas. Né? E aí, cara, quando eu me vejo assim, eu tô sem casamento, sem meus filhos, sem casa. Eu tinha engordado muito. Eu tava pesando 136 quilos. Cara, obeso. Caramba. E aí eu disse assim, cara, perdi tudo. E aí a gente brinca, né? Que o fundo do poço sempre você pode cavar mais, né? Então eu não costumo reclamar nunca nada, porque pode piorar. E pra mim, quando eu me olhei assim, eu disse assim, cara, eu te juro, eu me olhei no espelho, velho. Eu disse, cara, o que aconteceu comigo? Eu não me reconhecia mais. Porque a autoestima... Foi embora. Lá embaixo, né? E, cara, eu acho que a autoestima é importante, porque até vi um outro episódio do teus podcasts falando justamente que a apresentação é importantíssima. Inclusive a aparência. Totalmente, né? Então, assim, cara, eu tava sem autoestima, sem um puto centavo no bolso e sem a família. Aí veio a mãe. A mãe, claro, para quem você corri para minha mãe. E a minha mãe aí já estava assim, né? Depois de tanta ajuda, fracassos e sucessos e nessa caminhada toda, ela disse assim, meu filho, agora é tu contigo mesmo, só tu pode te. E aí, cara... Você acha que essa foi a maior ajuda que ela já te deu com todas as outras? Essa ajuda de dizer, agora é você, talvez tenha sido a maior ajuda que ela já te deu, contando com todas as outras que já tinham passado na sua vida? A maior ajuda, sem dúvida, foi essa. A hora que ela olhou pra mim e disse assim, meu filho, eu cansei de te ajudar com dinheiro, com oportunidade. Olha como é que tu tá. Gordo, 40 anos, falido, não tem nem como sustentar teus filhos. Ela falou assim, dura pra mim isso. Isso foi difícil de ouvir, porque aí pega no ego da gente, pega na essência mesmo, né? E aí, mas você tinha preparação, né, velho? Emocionalmente. Você doeu, mas você tinha. Mas a gente mesmo preparado, a gente nunca tá preparado porque pegou, ali pegou. Mas você acha que ela só falou isso porque ela sabia que você tinha condição de ouvir? Ou ela falou realmente porque já estava cansada? Eu acho que ela falou pelos dois motivos, mas falou muito mais pelo motivo que ela sabia que eu tinha como dar a volta, né? E sendo dura, talvez como ela nunca foi,
naquele momento ela disse, agora é a hora de ser dura. E aquilo ali pra mim eu nunca mais vou esquecer. Aquela fala dela, aquele olhar dela, e depois o julgamento eu comigo mesmo, né? E aí, cara, eu comecei a mudança. Aí foi a mudança, assim, foi a mudança de... Sabe, que nem videogame. Você tá jogando, game over. Vamos começar do zero. E foi isso que eu fiz, cara. Eu comecei do zero, sem um centavo. Eu não tinha R$100 pra ir jantar com um amigo. Eu não tinha dinheiro pra começar nada. Mas eu tinha as ideias. Eu tinha a forja de todos os fracassos, a história disso. E eu tinha uma coisa que é a que eu carrego. Eu tinha a carinha dos meus 2 filhos sempre pra mim. Assim, essas crianças, eu quero que eles tenham orgulho do pai, né? E isso, cara, até hoje é o que eu... E aí foi, cara. Fui indo. E aí comecei um projeto novo. Eu disse, cara, não quero mais nada do que eu tenho. Eu vou começar tudo do zero, inclusive num estado novo. E, cara, foi muito doido porque, óbvio, começamos o projeto comecei indo pra internet, né? Hoje a gente tem a internet, né? Que pra mim é algo fundamental, sabendo se usar, a IA é maravilhosa hoje, né? E comecei a ir pra internet, comecei a pesquisar. E tu vê como tem coisas que são divinas mesmo, né? Eu tô na praia, a gente tem uma casa no litoral lá do sul, Praia de Atlântida. E um amigo meu me liga, pô, vamos tomar uma cerveja. Eu nem sou muito de beber, mas vamos tomar. Não tinha dinheiro nem pra tomar cerveja, mas vamos. Fui lá com ele, e aí tô ali não digo nem me lamentando, mas tô ali... contando a história pro cara. Contando a minha história. Pô, cara, tô recém-separado, tô naquela fase assim, sabe? Quando você tá sem chão, mas com gana de dar a volta. E aí ele olha pra mim e diz assim, cara, não, só um pouquinho. Eu tenho um negócio pra ti. E eu, como assim? Tu tem um dinheirinho? E eu olhei pra ele, claro, não, um dinheirinho eu tenho. Ele conhecia a minha família, sabia do histórico da família, e aí vem aquela coisa do nome, sim, né? O nome é forte. E aí eu disse, não, isso aí a gente dá um jeito, mas me conta do negócio. Cara, eu tô com um negócio assim assado, tô precisando de alguém pra abrir o mercado mineiro. E aí eu disse, pô, me conta mais. E aí a gente, né... Foi um bate-papo que era uma cerveja, acabamos passando o dia inteiro conversando. E fiquei com aquilo. Guardei aquilo pra mim, suguei aquela mensagem dele. Cheguei em casa. Isso é Deus, cara. Vou dedicar isso. E comecei, cara. Comecei a criar nome, comecei a buscar logo. Começou a agir. E sem um centavo e sem também ter nada assinado com nada. Só no fio do bigode, como a gente chama lá no sul, né? Quando eu tava com a coisa mais ou menos engatilhada, assim, já com um nome, com um logo que foi mudando, claro, né? A gente... Né? Eu marquei uma reunião com o dono da indústria, né? Que é o seu Oscar. Até isso eu tô contando de primeira mão aqui pra vocês. Eu nunca contei isso pra ninguém. Eles vão ficar sabendo... Nem o seu Oscar não sabia. Nem o seu Oscar não sabia. Pô, botei minha empresa na mão de um louco que não tinha um puto no bolso, mas... Ele vai ficar sabendo disso agora. Vai saber agora. Ninguém sabe. Poucas pessoas sabem, mas vou compartilhar isso com vocês. E aí, marquei a reunião com o Oscar. O Oscar era um investidor em alguns negócios, que a gente trabalhava no ramo imobiliário. Sim. Há um tempo lá no sul. E então ele tinha comprado alguns imóveis já com a gente e coisa, e gostava bastante de mim, né? Quando eu sentei com ele, vim humilde, né? Humildade. E, seu Oscar, me falaram da oportunidade, que o senhor está precisando de um cara para Minas Gerais. E aí ele olhou e disse, pô, legal, tu tem o perfil e coisa. Mas tu precisa de me botou um número, né? Tu precisa disso aqui para começar esse negócio, senão não tem condições. Claro que não é à vista, diz ele, mas precisa. Tu tem esse dinheiro?
Claro, seu Oscar. Não, aí eu fui humilde. Eu disse assim, olha, seu Oscar, vou ser sincero com o senhor. Eu não tenho todo esse valor. Eu tenho uma parte, mas eu arrumo o resto. E ele, não, então tudo certo. E documentei com ele isso. Assinamos o contrato. Sem dinheiro? Sem dinheiro, só na palavra e na fé. E na gana de vencer. Sim. Na gana de vencer. Aí eu disse assim, agora é a chance não tem mais volta. Agora é eu comigo mesmo. Foi aquela assim, ó, tomei um pé na bunda mesmo e vamos embora. E fui. É legal que a gente diz que oportunidade, o cara fala assim, pô, oportunidade, a gente tem que estar, a oportunidade passa toda hora, a gente tem que estar preparado para a oportunidade. Essa aí foge totalmente disso. Totalmente. Apareceu a oportunidade, você não tinha preparação nenhuma para fazer esse negócio. Nunca tinha trabalhado com café, não sabia nada. E falou, vou fazer esse troço funcionar porque tá aí, apareceu. E ainda lá no sul nós temos o chimarrão, né, que compete muito com o café, né, já diferente que e o café é a bebida. Quando você voltar pro sul, você traz uma cuia pra mim. Isso aí eu vou mandar te entregar aí. Traz uma cuia e traz erva, tá? Pô, dá boa. A erva tem que ser de lá. Dá boa. E aí, a gente assinamos ali todo o negócio. E vamos começar. E aí, na outra reunião, eu volto. Vem o sócio do Oscar também, que é o Paulo. E eles, olha, a gente fechou o negócio, a gente vai iniciar, mas a gente fez uma análise. Olha só, eles tinham me dado um número, né, que eu não tinha esse valor. Que pra ti já era alto. Pra mim já era assim, vou me virar nos 30 para conseguir. Era um valor alto. E aí eles, na segunda reunião, disseram, olha, mas a gente analisou, para Belo Horizonte, nós estamos falando da terceira maior capital do Brasil, o maior estado do Brasil. O valor, ele é o dobro do que eles tinham me dito. Aí eu fiquei sem chão de novo. Eu disse, cara, não pode ser. Tá. Mas não desanimei. Eu disse assim, não tem problema. Eu vou conseguir. E, cara, aí aquela vontade, aquele, não digo medo, insegurança, virou agora, é o propósito mesmo de Deus. É ele me mostrando que se fosse fácil, todo mundo fazia. Claro. Né? Claro. E aí eu peguei, chego em casa. Eu tava morando com a minha mãe, porque eu não tinha casa, não tinha nada. E digo, mãe, ela nem sabia da Belo Café. Ainda não sabia de nada. Eu disse, mãe, aqui, eu tô aqui, eu tenho isso aqui. Tu quer ser minha sócia? Ela olhou pra mim, bem assim, meu filho, eu já te ajudei muito. Tu sabe que não vai te faltar, tu pode morar aqui com a tua mãe vai te ajudar, mas eu não preciso trabalhar mais. Eu já fiz a minha parte e eu não quero trabalhar. Então eu não quero ser tua sócia. E aí, falhou. Você já estava sem chão, você caiu mais uns 100 metros do chão ali que já não tinha. E a expectativa era arrumar em casa. Em casa não saiu nada. Vixe, vou ter que ir pra rua. E comecei. Ligar para um, ligar para outro, marca. Até que eu conheci um cara. Eu já conhecia ele, mas nunca tinha aprofundado de negócio. E contei para ele o negócio e o cara gostou da minha ideia. E disse, eu faço contigo o negócio. Só que sabe quando lá no fundo tu diz, cara, esse cara, ele não tem o valor que precisa. Ele tem a vontade e talvez tenha o início. Mas aí eu disse, cara, é o seguinte, ele é a minha chance. É melhor o início do que nada. Exatamente, eu não tenho nada. O cara tem o início, vou me apegar no início. E eu tinha essa certeza, cara, ele não tem o valor todo, ele só tem o início. Mas, vou sem medo, eu já não tenho nada. E fiz, cara. Fiz com o cara. Também, com ele não assinei nada, foi na palavra. Vim pra BH, eu tinha um amigo aqui, que mora aqui há 20 anos já, ele morava aqui, e eu liguei pra ele pra saber como é que era, porque eu nunca tinha vindo pra Minas também. Eu só botei na cabeça o seguinte, cara, se eu vou começar um negócio, nada melhor do que na terceira maior capital do Brasil, né? Melhor a capital do que o interior.
Você só não sabia que a terceira maior capital do país é um dos lugares mais difíceis de fazer negócio, com o povo mais ressabiado e mais controlado na hora de fazer decisão, né? Verdade. Minas Gerais, lugar. Isso eu fui aprendendo também no decorrer da coisa. Eu achava que era fácil como é. Você achou que Minas Gerais fazia parte do Brasil, mas não faz, Não bem faz. diferente. Bem diferente mesmo. Mas isso eu aprendi no dia a dia. Na marra. Nós vamos chegar nessa fase um pouquinho mais na frente. Aí, cara, vim pra BH, peguei um avião bancado a passagem por esses... Pelo sócio? Sócio. Chego aqui e eu disse pra ele, cara, é o seguinte, vamos achar um apartamento, pra mim, uma coisinha baratinha, pegamos um flat, né? Então, assim, a gente ficou uma semana aqui, foi o tempo de eu alugar uma loja, tá? Que é o nosso showroom hoje. A gente tem um showroom na Bernardo Guimarães 1978, no Lourdes. Ou seja, sem nada, com atração, eu aluguei uma loja no Lourdes, morava num flat e fiz todos esses aluguéis, tá? Com a condição, ó, vamos montar a loja, vamos dar atração inicial, vamos indo. E ele honrou esse início. Voltamos para o Sul, já com tudo assinado, locação, nananana. E eu voltei sozinho para Minas para realmente para começar o trabalho. Aí nós ficamos uns 2, 3 meses no projeto de obra da loja, montagem, né, de mobília, enfim, até chegar os equipamentos para iniciar o trabalho. E tô morando ali a pé, não tinha carro, né? Morava próximo da loja. Conhecendo o mercado, pô, cara, eu me lembro como... Isso foi em que ano? Foi agora, cara, a Belo Café... Não, que pós-pandemia, Bruno. A Belo Café, ela existe há 1 ano e 2 meses. Faz 1 ano e meio que eu moro aqui, então nós estamos falando em 1 ano e meio. Essa história é 1 ano e meio atrás. Recente. É recente. E aí, eu chego aqui, tô morando, tô trabalhando, e chegava final de semana, era uma tristeza pra mim, porque não conhecia ninguém. Cara... Longe da família, longe dos filhos, a dor, né, de estar longe dos filhos. E fazer as crianças conversar por vídeo não é fácil, não é fácil. E aí, chegava o final de semana, era a maior tristeza. Eu gostava de segunda a sexta mesmo, que era trabalho, então você estava intertido, né? E aí, fui indo. Um dia me bate um cara lá na loja, que era o cara que alugava o apartamento para nós. Paulo, vim aqui conversar contigo. Eu disse, pô, e aí, Igor, tudo bom? Papapá. Olha, cara, eu queria ver contigo se tu tem os comprovantes de pagamento do teu aluguel. Eu disse, não, peraí, vamos resolver isso aqui agora. Como não era eu, era o suposto sócio que cuidava, o cara... Ligo pra ele. Ele não me atende, demora um pouco, me retorna. Eu disse, pô, me manda os comprovantes que o Igor tá pedindo aqui. Ah, eu já mando. Cara, e nunca mais mandou nada. E nunca mais me atendeu. Sério, cara? Sério. Que situação, cara. Cara, sabe qual? Eu morei 7 meses sem pagar o aluguel. Ele só pagou pra você entrar. Ele só pagou pra eu entrar. E eu achando que tá tudo pago. E a loja também. Ou seja, cara, quebrei. Não quebrou, porque não tinha nem começado. Mas eu já estava com máquinas alugadas, porque eu tinha o crédito com o Oscar para os equipamentos, eu parcelava, e aquela coisa. E quebrei. Como é que eu vou pagar isso? Eu olhei, só que aí vem toda a bagagem. Eu olhei e disse assim, Igor, quanto é que eu te devo? Fizemos uma conta ali na hora. Eu disse, cara, então é o seguinte, vou te dar uma máquina para pagar essa conta. Era isso mesmo, olha como é as coisas. Era isso mesmo que eu ia te propor, cara, me paga com a máquina que eu tô precisando de uma máquina pro meu cowork. Então assim, olha como é as coisas, cara. Um problema que eu nem sabia que tinha, me gerou. E eu sou um cara de solução, cara. Eu não gosto de martirizar no problema, eu gosto de solução. Tá aqui. Ainda vendi uns insumos para ele, me entrou um dinheiro ainda dessa negociação, paguei o que devia, paguei a loja, que devia também, e me sobrou um dinheirinho. Eu disse, cara, agora é o seguinte, como é que eu vou pagar as parcelas dos investimentos e como é que eu vou manter essa estrutura, que era uma estrutura cara?
E ainda, o payback ainda não tinha chegado. Óbvio que não, a empresa tinha 3 meses, né? 4 meses, porque eu fiquei morando aqui... Você tem 1 ano e pouco agora, era a hora... Na verdade, agora era a hora de começar o payback, Porque né? foram Você 3 meses de obra e 3, 4 meses de funcionamento. Então, que dava os 7 meses, que era... Sim. Eu disse, cara, quebrei de novo, não pode. E agora, como é que eu vou voltar quebrado de novo para casa? Não volta. Não volto. Aí eu disse, não, eu vou dar um jeito. Este meu amigo, que morava aqui há 20 anos, trabalhava comigo. Ele já se desesperou, já queria, né? Não, estava apavorado. E eu disse assim, cara, segura aqui as pontas, que eu vou pro sul e vou voltar com o dinheiro. Ele não acreditou na hora, mas eu disse, deixa comigo que eu vou voltar. Pois foi o que eu fiz, cara. Comprei uma passagem, desci pro sul, chego lá no Rio Grande do Sul, na casa da minha mãe. A minha mãe, né, já vendo a atração do negócio, vendo que eu tava aqui. Andando, tá coisa. andando. Eu não falei pra ela todo o problema. E ela, e aí, meu filho, como é que tá? E nananã. E eu disse, olha, mãe, a minha empresa tá assim, assim, assado. Abri pra ela os números pela primeira vez. E ela disse, pô... Legal? Bacana? Eu disse, mas nós estamos com um problema. Ai, eu me lembro... Cara, a cara dela foi engraçada. Ela disse assim, Ela sentiu já. Eu disse assim, olha, mãe... Se eu não conseguir isso aqui, eu vou quebrar. E agora chegou o momento de tu me ajudar pela última vez. E eu preciso de ti. Cara, me lembro... Assim, é engraçado. Ela me abraçou, cara, chorando. E disse, eu vou te ajudar. E isso foi muito doido, cara, porque era uma ajuda significativa. Considerável. De uma pessoa que não precisava, né? Mas esse período que eu vim sozinho, que eu encarei essas dificuldades e que o filho chorou sem a mãe não ver, também forjaram nela a confiança e a credibilidade resgatadas para que ela pudesse. Agora eu vou entrar contigo. Sim. Então, assim, tudo tem um propósito. E, cara, e aí foi a guinada, assim, porque ela disse, eu vou contigo. E o meu padrasto, que é casado com ela, também estudou, ele é um grande empresário no Rio Grande do Sul. Ele veio analisar, né? E cara, hoje a gente acabou... Não tem mais sócio, hoje ela é minha sócia. A empresa é uma empresa familiar, minha e dela. Ela é a investidora, né? Ou seja, é a que manda, ela manda, né? Eu só trabalho. Então, voltou pro normal, né? Mandou em você a vida inteira, agora tá mandando de novo. Voltou pro normal. Cara, e aí eu voltei com o aporte, né? Ela veio junto. Que legal, cara. E hoje, cara, virou... A empresa virou, pra ela também, algo de motivação, né? Porque ela não precisava, mas hoje ela cuida da parte financeira, ela me apoia, ela dá conselhos. Então, o problema virou uma solução, inclusive de ocupação para ela também, né? Ela gosta. E, cara, a nossa empresa, ela é um bebê, ela tem um ano e 2 meses. Cara, e a gente tem um faturamento considerável para uma empresa de 1 ano. Hoje a nossa empresa fatura de 120 a 150 mil por mês. Né? Ou seja... Mais de 1,5 milhão por ano. Então, do nada, sabe? De todas as dificuldades. E isso, cara, eu vou dizer uma coisa para ti. Não tem dinheiro que compre. É muito gratificante. E mesmo assim... Cara, todo dia eu acordo com uma missão, um objetivo. Por quê? Porque a empresa, ela ainda não chegou no break-even dela. Ela ainda precisa de aporte, né? Por quê? Porque os maquinários são maquinários caros, a gente acaba financiando os nossos clientes, né? Sim. Então, assim, cara, é muito legal, né? Você poder olhar para trás, né? E ter essas heranças, né? Essas heranças de que, assim... fazem a gente se motivar, fazem... E aí, claro, não só dando mérito para a mãe, que isso é... eu acho que até mesmo a minha relação como pai para os meus filhos melhorou.
tá? Mesmo à distância, cara, me dói. Eles, não é fácil, não é. Eles moram no Rio Grande do Sul, moram em Estrela, né? E assim, é difícil porque você botar na balança, abrir mão de ver os filhos crescer, né? De momentos que não vão voltar mais, pelo teu propósito, mas que também é um propósito para eles, né? Pode ser que eles cresçam e digam, olha, pai, a gente preferia que tu tivesse junto, né? Mas só que, cara, na vida do empreendedor, vou completar isso aí que você está falando, que na vida do empreendedor, tem um negócio que eu aprendi muito cedo e eu tive a sorte de aprender com meu pai, né? Porque se não joga, né? Se tem um time ali, o se não é jogador, se não joga. Então você tem que tomar decisões, velho. A vida do empreendedor é essa, tem que tomar decisões. E muitas não. Toda decisão que se toma resolve seguir um caminho, né? Então, pô, eu tomei uma decisão, eu vou para a esquerda. Isso significa que eu acabei de deixar de ir para a direita. Né? Porque a galera só pensa assim, não, eu tomei a decisão de ir para a esquerda. Não, isso aí significa que você decidiu deixar de ir para a direita. Exatamente. E, cara, qual é a sua missão agora, eu acho, cara? A missão do empreendedor é fazer com que o caminho da esquerda ele vá muito bem e que ele chegue lá na frente e encontre com parte do caminho da direita que você acha necessário e acha importante. Com certeza. É planejamento, né, velho? Não, com certeza. Não, e o mais doido é que a minha mãe dizia assim, olha só, eu investi em ti, mas se der errado, a tua parte da herança já tá paga. Então, assim, a cobrança vinha, sabe? Na verdade, ela não investiu, ela adiantou a herança pra você. A investidora fez o adiantamento de herança. Adiantou o adiantamento, exatamente. Certo. Mas assim, cara, é uma história... E a gente vem galgando... Aí entrando na Belo Café... Eu ia até pontuar isso contigo. Vamos lá. Porque assim, ó, você acabou de falar que, pô, nós estamos com 1 ano e meio. Um ano e meio que eu moro aqui. 1 ano e 2 meses de empresa. 1 ano e 2 meses de Belo Café. Cara, é assim, obviamente, para criar um negócio, você tem uma tração violenta, um gasto de energia violento. Para fazer isso é normal, né? Qualquer coisa que está parado na inércia, você para começar a fazer andar, você realmente vai ter que gastar uma energia maior. Para fazer ele caminhar, você tem esse gasto muito grande. Para aumentar a velocidade do negócio, você tem um gasto maior ainda, né? E aí, quando o negócio está em velocidade cruzeiro, aí é o momento de você ficar mais tranquilo. E o empreendedor precisa entender isso, e o empreendedor precisa saber quando põe energia, quando é que põe um pouco menos, ou quando é que acelera, quando é que desacelera, e quando é que ele vai para o estratégico, e aí o gasto de energia né, mental, físico é menor, e ele começa a fazer isso. Só que a Belo Café, velho, ela acelerou muito rápido, né? Porque a gente está falando de um faturamento de 150 mil, e o trabalho é locação das máquinas e a venda de insumos, né? Que eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso. E assistência técnica também. Me dá a impressão que a sua tração inicial e a tração de aceleração foi muito grande, porque são 1 ano e 2 meses, 150 mil de faturamento, é 1,5 milhão por ano, né? Não tem muito negócio que vai conquistar isso. Lembrando que, até onde eu entendo, teu ticket médio, apesar de ser bom, né? Não é um ticket gigantesco. Ele é variável. Não é um ticket gigantesco. É óbvio que eu acredito que você tenha locais onde você tem 4, 5, 6 máquinas e isso aumenta um pouco o ticket, né? Mas também para ter 4, 5, 6 máquinas, depende muito de você, né? Depende muito da sua tração comercial também. Pô, como é que eu vou convencer esse cara a botar 4, 5, 6 máquinas aqui, que é para servir café, né? E aí, assim, eu queria entender como é que você fez isso, né? Em que momento que você pô, velho, eu realmente coloquei muita tração, e qual foi o ponto principal, né? Pra galera entender, pô, tô começando um negócio, tô enfiando tração. O que você acha que foi a sua ação principal para que isso acelerasse de vez? Respondendo isso, vamos pegar aquele gancho ali que tu falou do mineiro, né? Que é mais difícil aqui os negócios, e realmente é mais difícil. E eu tomei muito na cabeça aqui, porque você chega com um gaúcho ou com um paulista, você diz assim, eu vou te dar um desconto, você fecha, né? O mineiro, se você chega com desconto, ele fica desconfiado. Mas eu fui arrojado até nessa hora, porque eu tinha um custo muito alto. A minha loja, sendo num bairro né, tradicional daqui de Belo Horizonte, que é no Lourdes, é uma esquina que hoje tem um custo alto para mim, né? Mas logo que a minha mãe entrou no negócio, a primeira coisa, ela disse, vamos enxugar essa esquina aqui, porque isso aqui não tem necessidade.
E isso foi uma das coisas que eu não abri mão. Eu disse não. Isso vai nos dar a credibilidade da desconfiança do povo mineiro. Por Legal, quê? velho. Porque você está no coração de um dos bairros conceituadíssimos, né? As pessoas... Isso aqui faz muita diferença? Faz muita diferença. Faz muita diferença, por quê? Porque te dá a credibilidade de você ter um showroom. E esse é um diferencial da Belo Café. Além de ser o meu escritório, ali é o showroom onde eu recebo os meus clientes para que eles venham degustar, provar os produtos, conhecer os equipamentos e tirar suas dúvidas, né? Não é à toa que hoje a gente atende aí o Grupo Zelo, né? A gente atende padarias, atende escritórios, enfim, várias empresas, né? Por causa da credibilidade de você ter um local, né? Porque, claro, hoje a tecnologia, as pessoas, elas estão minimizando os custos e fazendo ela digital, a operação cada vez mais digitalizada. Mas como o meu negócio, ele é um negócio muito É uma carência de mercado, por quê? Porque as pessoas não sabem quanto gastam de café. Né? Se você perguntar hoje num escritório, num consultório, numa clínica, num negócio ou empresa, quanto você gasta? Não sabe a conta, e é alta a conta. Por quê? Porque o café é a bebida, ou melhor, é a segunda bebida mais tomada no mundo. Ela só perde para a água. Perfeito. E as pessoas não têm essa conta do ROI do cafezinho, né? O cafezinho, você ter uma máquina de café agrega valor na empresa da pessoa ou no negócio da pessoa. Gera cultura, né? Mostra mais interesse da empresa pelo funcionário. Praticidade, qualidade, padroniza e busca preço, né? Porque você sabe o quanto está gastando, você tem como ver o que está consumindo realmente, né? E sem falar que você melhora o dia a dia do colaborador. Boa. Sem falar que ao entorno de uma xícara de café, às vezes você assina grandes contratos, você fecha grandes negócios, você está com as pessoas que você ama. Então, assim, até esse é um dos slogans da nossa empresa, que é o café une as pessoas. E realmente une mesmo, né? E aqui, né, além do café, vem o pãozinho de queijo, né? Aqui, que nós lá... Você tem que criar uma máquina agora, você tem que criar uma máquina de pão de queijo para Minas Gerais, porque vai precisar do café com pão de queijo. O pão de queijo com café pro mineiro é cultura, né? E engraçado, né? Porque as pessoas... Olha... Umas 10 senhorinhas todo dia bate lá na minha loja achando que é uma cafeteria, porque realmente ela tem um layout bem moderno, assim, e por estar numa esquina parece. Não é uma cafeteria? Não, aqui é o meu escritório, mas aí eu acabo servindo. Mas toma um café lá. Mas eu já tô quase me rendendo a botar uma estufa de pão de queijo lá. para poder para compor. Para poder compor. Então foi isso, Brunão. Assim, eu matei no peito esse gargalo de custo, né? Sim. Porque realmente podia estar sendo investido. E isso eu devo muito ao dono da rede, que é o seu Oscar, que está sabendo hoje toda essa história aí, né? Porque ele disse que isso era fundamental, né? Quando estruturou isso contigo, ele não me obrigou a ter, mas ele me aconselhou a ter, né? Sim. E ele é um cara hoje, muito bem, é um cara que eu admiro demais, assim, pela trajetória, por tudo que conquistou, né? Ele é hoje um líder de mercado em máquinas de café. Não é à toa que a empresa dele é a maior e a única fábrica de multibebidas do Brasil, né? Legal. Fazendo com que ele começou com máquinas italianas, importando, e acabou que ele pegou o que tinha de bom em cada uma e criou a sua própria, né? Então, uma empresa nacional, as peças são mais baratas, né? Então isso também é um diferencial dos nossos concorrentes. E eu acho que o cara também entende de Brasil, né? Porque isso é Cara, isso é muito legal. O João Adib, ele fala da CIMED, né? Sensacional. Ele fala muito disso. Ele fala, cara, eu vou lá pra fora. É porque, assim, ó... o empresário, né? O cara que é dono de uma empresa, ele tem mania de, às vezes, ele vai lá fora e tal, ele olha, ou às vezes nem vai lá fora. Então, hoje a gente tem, né, formas de enxergar lá fora sem ter que ir lá pra fora. E aí você vai, olha lá pra fora, você vê, os caras estão fazendo assim.
Que legal. O cara faz desse jeito, ele coloca isso aqui, a peça que ele usa é essa, ou o marketing que ele usa é esse e tal. E aí ele traz para cá para utilizar. Só que ele esquece de, uma palavra que não existe, ele esquece de abrasileirar o negócio. E aí, assim, os caras entendem, de repente o italiano entende de máquina de café, mas eu entendo de Brasil. Exato. E aí eu vou juntar a máquina de café com o Brasil. Exato. Então tem que ter essa noção de público, né, velho? Acho que o cara teve toda a noção de público. E até dando um adendo no que tu tá falando, é valorizar o que é nosso, sabe? Uma das coisas que me incomoda um pouco como empreendedor, tá? E como um cara que ama o país, eu amo o Brasil, eu acho que a gente tem tudo para ser a maior potência do mundo. A gente não é menos o povo. Se boicota, eu não vou generalizar para o povo. Menos a mentalidade do povo atualmente. Eu acho que o brasileiro tem que confiar mais nele mesmo, sabe? Deixar de valorizar o que é do outro para valorizar o que é nosso aqui, né? Eu costumo dizer assim, pô, isso é uma coisa que também eu carrego. Como empreendedor, sabe? Você nunca pode basear as ideias ou o seu negócio com os seus amigos, porque eles não são parâmetros. Os piores, né? Não são parâmetros. Não cria negócio contando com amigo. Não vai te frustrar. Então, assim... Eles vão aparecer, mas depois que você tiver no top of mind. Mas isso é uma coisa. Exato. Porque depois, para usar o teu guarda-chuva... Eu sou amigo do cara que tem uma das maiores empresas de café. Depois que tu conquistou, aí tu vira um exemplo, né? Aí tu vira um case de sucesso. Exato. E, cara, eu costumo hoje, porque fizeram isso por mim, eu costumo sempre tentar ajudar as pessoas, assim, eu gosto dessa troca, cara, eu gosto de gente enérgica, sanguínea, a pessoa tem que ser sanguínea, cara, sabe, aquela pessoa assim, em modo avião, não gosto, tem que ser sanguínea, tem que ter... Meio barro, meio tijolo, né? Tem que ter gana, cara, tem que ter gana, e assim, ó, eu sou um cara, velho, que se eu acreditar no negócio, velho, eu vou convencer, velho. Pode apostar. Se eu acreditar, eu vendo casaco de couro no Nordeste. Se eu acreditar, eu vou vender. Legal. Então, assim, eu acho couro de calango, hein? Se você não está sendo valorizado aonde você está, muda de lugar, porque você pode ser valorizado, né? Às vezes você vai comprar uma garrafa d'água, é R$3 num lugar, no aeroporto ela é 20. Sim. É a mesma água. Eu tenho até um conteúdo sobre isso, falando exatamente sobre isso, que é a mesma água, só que ali o cara se posicionou diferente, ele tá num local diferente, né? A posicionamento é diferente. Deixa eu só fazer um adendo aqui, cara, pra galera ficar sabendo que tudo isso aí é importante junto com planejamento. E planejamento envolve internet, né? Então, se você quer ter internet de qualidade, você precisa de implantar a telecom, né? São hoje 600 megas por R$99. Então, a partir de R$99, você precisa conhecer os planos da Implantar Telecom, que já está aí em Belo Horizonte e região. A maioria das regiões aí você já consegue contratar e implantar Telecom. Além disso, você tem os chips também, né? Hoje, já no telefone, seu telefone celular, você pode usar o chip da Implantar Telecom, 5 GB a partir de R$ 29,90 por mês. Então, não tem desculpa para você não ter internet em tudo quanto é lugar. Implantar Telecom, viu, galera? Vamos fazer isso. Deixa eu te contar um negócio que você estava falando e eu achei legal de te falar isso. Eu tenho uma teoria comigo que quando a gente pergunta assim, para as pessoas, vou deixar até você responder isso, depois você vai entender minha teoria. Em geral, essa resposta vem ao contrário do que eu quero. Não quer dizer que está errado, mas vem ao contrário do que eu quero. Responde para mim o seguinte: qual é o contrário de medo? Para mim é coragem. Pois é, essa resposta eu costumo dizer que ela está errada. Olha só que bacana, essa teoria que é minha, tá? E aí vamos ver se você pega isso e de repente você melhora isso lá para frente, tá? Na hora de contar essa história para os outros. Cara, olha só que interessante. O contrário de medo, para mim, é loucura. Para mim, o contrário de medo não é coragem. Porque medo, cara, é um negócio que é nato. Uma criança de 2 anos de idade, quando ela vê um cachorro, quando ela vê uma cobra, quando ela vê altura, ela tem medo. Isso nasceu na gente. Isso na psicologia chama id, né? Que é o que é próprio. Isso é próprio nosso, é a parte instintiva. O medo, ele existe. O contrário de coragem é covardia. O contrário de coragem não é medo. O contrário de coragem é covardia. Cara, isso... Olha o tanto que isso é libertador. Pô, isso aqui dá medo, receio. Será? E tal. O que você faz com isso? O lance é, eu senti medo. Porque medo é um sentimento, né? Olha que legal. Medo é um sentimento, coragem é característica. Coragem não é sentimento, por isso que ele não é o contrário de medo. Coragem é característica. Verdade. Então eu me senti mal, eu senti medo. Só que o que eu faço com o meu medo? Tá, o medo ele é instintivo, eu pego ele e trago pro racional. Me senti medo por quê? Senti medo porque isso aqui pode causar isso, porque eu posso não ter dinheiro para pagar, porque tal coisa pode acontecer e tal.
Beleza, então tá bom, eu preciso só me proteger para isso, deixa eu ver aqui como é que eu faço para ter esse dinheiro, e se eu não tiver, qual é meu plano B, e o que, que eu vou fazer para esse negócio acontecer e tal, e agora eu vou. Significa que eu sou corajoso. Só que eu não sou louco. Porque o cara, acho que o cara totalmente desprovido de medo, ele tem um problema de cabeça. Mas o fato de você, por exemplo, não coloca o medo mais no meu vocabulário. Para mim, você escreve assim na sua testa, corajoso pra caramba, para não falar um palavrão do podcast aqui. Então, corajoso pra caramba. Esse cara exclui até o medo do vocabulário dele. Porque o negócio dele é ir pra cima e tal. Só que os seus resultados mostram que você não é louco. Porque você excluiu o medo do vocabulário, mas se protege para que coisas ruins não aconteçam. E guarda todos os teus erros do passado para trabalhar eles e não cometer de novo. Então, assim, aquilo que você olha e fala, isso pode dar errado? Tá, como é que eu vou fazer para dar certo? Coragem, velho. Olha que legal. Já parou? Agora conseguiu parar para pensar nesse negócio? Esse teu ponto de vista é interessante. Eu não tinha ido por esse viés aí de pensamento. Mas já dizia também, né? No mundo dos loucos, só os loucos sobrevivem. Só os loucos sobrevivem. Não adianta. E um pouquinho de loucura sempre tem que ter, porque quando você começa um projeto, uma ideia, o início, as pessoas que não têm a mesma visão ou que não estão no mesmo nível eu digo nível de fase, né? De vida. Sim. Eles vão te chamar de louco, né? Eu tenho um cara que eu admiro demais. Tu deu ali o João Adib, é um cara da modernidade, para mim é um dos caras top. Exemplo, né, velho? Mas para mim, o meu ídolo mesmo como empreendedor chama-se Silvio Santos. Eu admiro demais a história. Você me desculpa, mas não foi só sua mãe que fez filho esperto, né? Todo mundo admira esse cara. Você tem toda a razão, meu irmão. Ele é sensacional e ele era um cara com uma visão, uma humildade e ele falava uma coisa, é transpiração mesmo, é botar a mão, porque ninguém nasceu sabendo. Né? 10% inspiração, 90% transpiração. O livro dele, ele tem uma história incrível ali, cara, e a família como um todo, porque depois também herdaram, e o SBT vem se modernizando, né? Tu vê que era uma empresa que deu certo, né? Ela faz parte da minha infância. Nossa? Da nossa infância. Aliás, nós somos a última geração que eu digo que pegou essa transe de ter internet, ter o celular e não ter, né? Que pegou tudo, né? A gente pegou tudo. Consegue entender eu tudo. Eu cresci brincando na rua. Né? Eu jogava bola na rua. As crianças não fazem mais hoje, jogar taco-bola. Mas jogou videogame. Sabe que não. Não jogou? Não é a minha. Nunca fui do videogame, não, cara. Não, mas jogou. Não, já joguei. Lá na frente dele, mas eu jogo uma partida, já fico com o dedo com câimbra, já não é a minha coisa. Nunca foi videogame parado. Mas assim, a gente cresceu com essa mudança, né, cara? Então, assim, até isso a gente teve que correr atrás, porque os meus filhos hoje nasceram já parece que sabendo mexer. Eles mexem em celular melhor do que eu. Né? E a gente teve que correr atrás da máquina para aprender. Cara, se eu te contar que a minha filha com 5 anos, ela diz assim, a gente pergunta para ela, e é super controlado, tá? O uso de celular da minha filha. A gente pergunta para ela assim, não, onde é que você viu isso? Ela, no YouTube. Aí ela conta um negócio para minha mãe tem 83 anos, né? Aí ela conta um negócio para minha mãe fala assim, mas como é que você sabe disso? Eu vi no Google. Eu falei, caramba, velho, é loucura, né? Nós somos do tempo da Barça, cara. Você ia olhar, tudo era na enciclopédia. Hoje se fosse pesquisar a empresa, precisava pesquisar páginas amarelas, né, e tal. Depois veio o KD, você lembra? O KD. Vamos pra tal lugar, era com mapa, cara. Mapa. Hoje bota no Waze, então assim... Mapa 4 rodas. Lembra dele? Vinha todo dobrado e tal, não sei o que, a gente abria então, assim, cara, é bacana porque a gente pegou essa mudança, né? E hoje, cara, eu acredito muito... não existe empreendedor sem a parte digital. Impossível. Aliás, a parte digital é fundamental. Eu tenho uma equipe que trabalha nessa parte de marketing para nós. E a gente vem numa maneira assim, até eu posso melhorar muito essa parte. A gente vem melhorando ela. Mas é um crescimento orgânico, né? Você também não pode acelerar demais, né? Você tem que ir galgando, porque a aceleração sem planejamento também não dá certo, não dá certo. Então, assim, a gente vem usando artifícios para acelerar, né? Como usando o gancho, a Belo Café cresceu realmente e cresceu muito do meu papel de bater no cara. Eu fui me juntando com pessoas
que foram me abrindo portas, né? Como foi também aqui, agradecer o Rafa aí, né? Que nos apresentou, né? E agradecer a ti também pela oportunidade, né? É isso, cara. De estar aqui. Prazer meu. Batendo um papo contigo. Essa amizade aí vai continuar longe, fora, com fora, certeza. né? Tem mais negócio aí pra gente falar. Então, assim, cara, é muito legal essa troca, é muito bacana ver, porque todo mundo busca a mesma coisa de maneiras diferentes. Sim. Essa para mim, a frase, assim, sabe? Então, se a gente puder facilitar, sabe? A vida não é uma competição com os outros, é uma competição com si. Com você mesmo. Com você mesmo. Com você mesmo. Então, empreender é matar um leão por dia. Né? A frase, a gente usou a frase antes das câmeras ali, né? Vai dar tudo certo. Não vai dar. Nunca vai dar. Ela vai dar errado e a gente tem que fazer o melhor possível para dar certo. Inclusive né? Planejamento estratégico, análise e tal. Para que você faz isso? Aí o cara diz, para dar tudo certo no meu negócio. Não. Ele não precisa disso. E que é chato, porque, muitas das vezes. Porque você não precisa fazer planejamento para dar certo. Se vai dar certo, se é um negócio que vai dar certo, meu amigo, não precisa planejar. Agora você planeja para dar errado. Porque se der errado, eu sei o que fazer, porque eu planejei, né? Tu sabe que eu sou um empreendedor que, assim, essa parte eu venho... é a parte que eu venho melhorando, né? Porque eu sempre fui um cara, o louco. Executor. Né? O executor. Sou o cara, eu costumo dizer assim, o homem-bomba, né? O cara que vai pra guerra mesmo e não quer nem saber. Te entregou, o negócio anda. É isso aí. Eu vou pra cima, o meu negócio é venda, e aí eu tenho que ter esse suporte por trás de mim, porque a loucura, eu preciso de quem administra essa loucura. Sim. Que eu costumo mexer com ele. Os meus terapeutas ali que cuidam das minhas loucuras, né? Porque cara, vem aqui, tu quer uma máquina, eu já mando redigir o contrato hoje e amanhã a máquina tá ali. Aí eles me dão uma freada. Não é assim. Não é assim. Não vai estar, não, calma. Eles me freiam, né? Mas se depender de mim, no outro dia já tá. Então, a gente fez um podcast aqui com o Diego, que é um cara, assim, extremamente estratégico, planejamento e tal, e ele falou um negócio que eu acho que você vai entender bem, que é muito, muito bacana isso. Ele falou assim, cara, se você é o artista, contrata um chefe. Você é o artista, você tem o dom, você é vendedor, você vai pra cima. O empreendedor que é assim, o cara que é assim, eu sou muito bom, eu vou lá, eu faço, eu vendo, eu executo, eu arrebento esse negócio aqui e tal. Contrata um chefe. Artista, jogador de futebol, tem chefe. Os caras contratam... Como é o nome do cara que é o dono de tudo? Em geral é empresário. O que o jogador de futebol contrata? O que é que o artista contrata? Ele contrata um empresário. E não pressiona o artista. Exato. Exatamente. Porque ele precisa de um chefe. Então é normal, cara. Você falar isso é muito bom, porque aqui no podcast a gente está cheio de empreendedor vendo isso. E os caras têm, às vezes, limitações aí emocionais, né? Os caras têm ciúme do negócio. Por que eles não contratam um chefe? Cara, eu sou ruim no financeiro. Contrata um administrativo financeiro que vai te brecar, que ele vai dizer pra você, não dá pra fazer. Não tenho dinheiro. E tem uma outra coisa também, né? A empresa ela tem 3 caminhos, né? Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser herdada ou vai ser vendida, né? Sim. Então você não pode ter um apego emocional. A empresa é aquilo, você vive aquilo, mas você não pode... Você tem orgulho do que você construiu, tem que ter mesmo. Sim. Mas é aquela coisa, a empresa ela não é a galinha dos ovos de ouro, ela é o teu... incentivo, cara, é o teu propósito. Eu acho que a empresa é a ferramenta. É a ferramenta. A empresa é a ferramenta. A empresa não é o troço principal ali a variável é... O troço principal são as pessoas. Exato. São as pessoas. Exato. E eu costumo dizer, cara, gerir pessoas é difícil. Com certeza. Eu acho que é o mais difícil. Cara, tanto é que a gente estava falando isso quando eu estava vindo para cá. A gente estava falando que o Warren Buffett diz que quando ele diz assim, se ele tiver só uma dica para dar para um empreendedor, um cara que quer ficar milionário como ele fala assim, a habilidade que você precisa construir é comunicação. O que ele quis dizer com isso? Comunicação é isso, cara. É gerenciamento de seres humaninhos. Porque quando você gerencia seres humaninhos, você precisa se comunicar. Que seja por um memorando bosta,
cara, ele ferra com a sua operação. Claro que sim. Então, é isso. Ele estava falando justamente disso. Como é que eu gerencio gente? Porque se comunicar, basicamente, é gerenciar pessoas. É fazer gestão disso, e outra cara. coisa, assim, que eu... E valorizar também. Valorizar os diferentes, sabe? Eu acho que, cara, as pessoas têm que ser valorizadas. Claro. Eu vejo muito, assim, as pessoas, elas querem chegar e sentar na janelinha. Elas acham, esse aí é o filho do fulano, ele é o filho do ciclano, batendo bem no nosso slogan aqui da nossa conversa. Cara, não é. Não é. As pessoas, elas têm que ver que tem um caminho, que tem uma história por trás da onde a pessoa chegou. Eu costumo dizer, as pessoas olham, esse é filho do fulano, ele herdou, ele é... E, cara, as pessoas não sabem como foi duro, né? Não sabem quantas vezes eu chorei sozinho. Como é duro, né? E como é duro. Como é duro. Porque... É muito duro. É muito duro, as pessoas não veem... cara, muita lágrima. Eu não sou um cara de vitimizar também, tá? Assim, claro. Eu sou totalmente contra vitimismo. Não, e outro, o problema é seu, você escolheu, cara. Eu escolhi isso, cara. Até essa história, assim, vou até contar pro pessoal aqui, quando você criou a frase aí do podcast nosso aqui, eu fiquei meio assim, né? Porque eu não gosto de vitimismo, tá? Bem pelo contrário. Eu sou um cara que é o seguinte, cara... os obstáculos, os fracassos, as dores, as lágrimas que eu chorei, elas só me fizeram mais forte, né? E cara, e roupa suja a gente lava em casa, também tem ela. Mas olha só o tanto... Cara, olha para o quanto você ajudou pessoas hoje. Porque tem muita gente que vai assistir esse negócio e não tem a sua garra, mas poderia ter. Tem potencial para ter. Então eles têm potencial para vencer o que você venceu. Na verdade, cara, em nenhum momento aqui a gente viu você se vitimizar. Na verdade, a gente viu praticamente você comemorar as vitórias, mesmo com os fracassos, velho. Então isso se todo empreendedor fizesse isso, acho que a quantidade... Se todo empreendedor comemorasse vitórias, mesmo que houvessem fracassos para trás, ele não se vitimizasse, na verdade, ele guerreasse contra isso... Cara, o número de empresas quebrando no país seria muito menor. Porque aqui 80% das empresas quebram antes de 5 anos, irmão. Com certeza. Às vezes em 1 ano. A maioria acho que em 1 ano. Não, desses 80%, a maioria é no primeiro, segundo e terceiro ano, cara. E tu sabe que eu vejo assim, eu converso com amigos, né? Eles têm aquela questão de amizade. O mineiro tem muito disso, tá? Se junta... Você é filho de quem? Filho de quem? E assim, aqui nós não temos mar, temos bar. Se reúne muito no bar e coisa. Até mexeram comigo, disseram assim, não... Você não acredita muito o que mineiro fala quando tá no bar, que no outro dia eles esquecem tudo, né? Mas assim, eu costumo mexer muito com as pessoas. Aqui não tem história, tem caos. E o logo ali também não é logo. E o logo ali nunca será logo ali. Tem que tomar cuidado com ele. Mas sabe o que eu falo? Eu falo muito assim, às vezes eu vejo amigos conhecidos, né? Que eu hoje, graças a Deus, tenho amigos em Minas Gerais. Eu me sinto hoje muito parte daqui, eu tenho a minha namorada aqui. E assim, eu posso dizer para vocês, o mineiro é um povo sensacional. Ele é agregador ao ponto assim de te levar para dentro da casa antes mesmo de te conhecer. Sim. Né? Mas eu vejo muitos conhecidos meus assim, que estão querendo mudança, né? Às vezes tem um dinheiro para investir, mas não sabe no que fazer, não sabe muitas vezes não tem coragem também, né? Muitas vezes falta exatamente aquilo, a coragem, né? E a coragem é tu sair da tua zona de conforto, né? Às vezes é sair daquele mundo e que não é que não são teus amigos, mas são aquelas pessoas que tu tem que ir para novos ares. Né? Eu vejo às vezes a pessoa tá próximo de chegar na glória, na vitória, e morre na beira da praia. Por quê? Porque, cara, é persistência, é vontade, é rotina, é tu abrir mão às vezes, porque empreender, cara, 90% é às vezes fazer o que tu não gosta, né? Eu ouço muito não, cara. É não e não, mas o não me motiva. Eu acho que Steve Jobs disse que empreender é mastigar vidro caindo de um precipício com não sei quantos metros de altura. É mais ou menos. É muita loucura, isso, velho. Né? Cara, é fazer do limão a limonada. Não. Não, cara, o não eu já nasci com ele. Eu não tenho... O não eu já tenho. Tudo é não. Tudo é não.
Tudo não. Quando tu escolheu nascer, tu já tem o não. Eu só quero brigar pelo sim, né? E se tem pessoas conseguindo sim, eu quero aprender com eles Como é que eles conseguem? Como. E esses são os que eu quero andar. Eu quero andar com gente que é gente como a gente. Gente que... Porque eu noto também assim, a gente vê muita aquela questão assim, o cara que ganhou um dinheirinho e agora ele é o cara. Não. Quem batalhou, quem realmente galgou e fez, né? Porque existe o emergente, é o cara que ganhou ali e quer mostrar. Sim. E existe o cara que dá consolidado de verdade, né? Que é o cara que ele não precisa mostrar nada. Exato. Né? E eu admiro muito esses caras. Eu busco estudar essas pessoas porque é muito bonito tu admirar o outro, sabe? Cara, eu acho que isso faz parte. Sim. Admirar. Só que às vezes a gente busca admirar a gente tão longe, né? Exatamente. Entra o sonho. O Steve Jobs, eu não sei o que e tal. Às vezes é melhor a gente admirar o cara que... O cara que tá do teu lado. E às vezes... É melhor admirar, por exemplo, é melhor eu admirar o cara que com 1 ano e 2 meses fez um faturamento de 150k mês e vai bater 1,5 milhão por ano, do que eu admirar o cara que, ele fatura 10 bilhões ano e tal. E tu admirar o cara, às vezes, que tá perto de ti, é muito... vai abrir os teus caminhos. Sim. E por ego. Porque, o empreendedor não pode ter ego. Sim. Ele pode ter vaidade, se cuidar. Eu acho que isso é essencial. Sim. Né? A gente orgulho, eu acho que sim, ele deve ter uma dose de orgulho, pouco, mas sim. O ego é muito complicado. O ego na verdade... O ser egoísmo é um negócio... Cara, eu vou te dizer, até tu tocou numa... Eu fui por um momento um cara muito egóico. Assim, eu sou leonino, né? O leonino já por natureza tem um pouco disso. Mas, cara, você tem que se desconstruir isso, sabe? O ego não vai te levar, né, pra lugar nenhum. Não vai te levar, ele te boicota, ele faz tu mentir e acreditar na tua própria mentira, né? E isso é muito perigoso. Né? Então, assim, cara, hoje eu gosto de admirar histórias de sucesso. E histórias de sucesso não é pelo carro que o cara tem, pelo dinheiro... Não, histórias de... Eu até vi tu postar uma coisa que eu achei bacana, a frase eu não... Mas era mais ou menos dizendo que o seguinte... ter vontade a vontade é melhor do que o dinheiro. Sim. Tu postou isso. Ganhar não é tudo. Mas querer ganhar é tudo. Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é tudo. Era exatamente isso que eu vi tu postar. E, cara, é isso. Tu querer mais sem passar por cima de ninguém. Sim. Né? Isso para mim, é a base, é o que eu acredito. Passar no sentido de pisar na cabeça, né? Porque, assim, infelizmente, pra gente, se a gente começa uma corrida em 22º, né? O empreendedor começa uma corrida em 22º, como é na Fórmula 1 às vezes... São 22 carros no grid. Para chegar em primeiro, é necessário passar pelas pessoas. Claro. Agora, não é necessário bater, jogar para fora, né? Ter manobra ilegal jogar e tal. Com as regras. Isso. A gente joga na regra. Mas passar pelas pessoas é normal. Isso é normal, é uma competição mesmo. É preciso abandonar essas pessoas também, né? Porque tem gente que, olha, eu quero... O cara que tá em 22º, ele sai de 22º e às vezes chega em primeiro. Mas às vezes o cara de 21º, ele quer ficar em 21º. Então é problema dele, deixa ele lá. Não, tu sabe que o seguinte, assim, eu não acordo todo dia dizendo assim, eu quero que a Cabelo Café seja a maior do mundo. Não, eu faço todo dia com que eu vença os meus próprios obstáculos e que se um dia eu chegar, que eu seja espelho. Isso. Mas eu não fico lá, puta, o outro lá tem né, maior. Não, eu faço o meu, né? Não. Sempre melhor, sempre valorizando, sempre, porque isso é uma coisa que eu valorizo muito, tá? E que é um também diferencial nosso, que é por nós sermos a fábrica das máquinas, né? Nós somos o braço da fábrica, a gente é assistência técnica. Então, assim, um cliente nosso deu problema na máquina, no turno da manhã ele me avisou, no mais tardar no turno da tarde eu tô com um funcionário meu lá resolvendo o problema. Né? Se não resolveu na hora, eu mando uma máquina e retiro aquela. Então, assim, eu prezo muito por isso, né? Pelo pós-venda. Né? Eu não vou chegar para te dizer, o meu concorrente, não. Eu sei que o que a gente faz é isso. Os outros eu não sei. Mas eu prezo muito pela qualidade, né? A máquina de café, ela veio justamente para otimizar tempo, né? Hoje, eu costumo dizer, o que mais vale na vida é o tempo. O tempo, a gente é uma vela, ela vai queimando.
né? E não volta atrás, né? Então, assim, quando você otimiza tempo, né, com ferramentas que vão agregar, eu sou, cara, total a favor. E a tecnologia, para mim, é isso. É otimizar tempo. E otimizar tempo com economia, com visão, com uma série de benefícios, né? E benefícios outros, que nem assim, eu comecei aqui conversando contigo que eu sou um cara que tem muita fé, que eu tenho muita fé. A fé é acreditar naquilo que tu não vê. Existe a fé bíblica e tem a fé que é fé mesmo, né? Mas acreditar naquilo que tu não vê. E a própria fé, ela é muito individual de cada um. Né? Porque eu costumo dizer, você tem que acreditar que existe algo maior que você. Claro. Porque existe algo maior que a gente. Claro. Né? Claro. Você... eu sou eu tô jogando pra fé, mas eu sou um empreendedor. Mas sempre vai ter alguém que tá à minha frente. Sim. Eu vou me lamentar que tem alguém mais... Não, eu vou tentar buscar... Ou vou negar isso, né? Isso é ego. Exato. Eu estou criando mentiras que eu mesmo estou acreditando nelas. Né? Exatamente. Então, assim, é trabalhar a mente, o corpo, né? O propósito, alinhar isso tudo. A família, cara, eu bato na tecla, valoriza a família. A família, muitas vezes, ela vai te bater, né? Ela vai te bater. Mas a família é tudo, cara, valoriza. Pai e mãe, eu agradecer os meus, obrigado. Vocês são meus ídolos, né? E me ajudaram muito, obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer por tudo. Com 41 anos, eu sou um cara... que posso dizer para vocês que sou abençoado por ter a família que eu tenho, ter passado as dificuldades que eu passei e hoje, com tudo isso, construir família, que é a família que eu posso escolher, que são os amigos, são as pessoas que eu quero andar junto, né? Que essa família é uma família importante também, né? Com certeza. A família, a gente tem a família que Deus deu, que é uma benção, e tem a família que a gente escolhe, né? Aliás, ele mesmo diz na Bíblia que é tão importante que a Bíblia, né, que como livro ou religioso ou como livro de autoajuda, ela diz o seguinte: há amigos que são melhores que os irmãos. Com certeza. Então a Bíblia mesmo, ela promove isso, né, cara? Com certeza. Nós estamos chegando no último bloco, né, do nosso Cast X. Antes de chegar no último bloco, eu vou dar uma passadinha só no estúdio lá com a Raíssa para ver o que ela tem para contar para a gente sobre a Implantar Telecom. Raíssa, conta para mim aí. A Implantar Telecom leva conexão para a sua Muito casa bom, e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet aonde quiser. Entre em contato agora mesmo. Não preciso nem dizer, né? Implantar Telecom, galera, ó, é a melhor opção para você ter internet em qualquer lugar, seja na sua casa ou no celular. Cara, último bloco, e aí eu queria que a gente fechasse o último bloco com uma última, vou dizer com uma última frase ou uma última mensagem sua. O que eu entendi sobre você, velho, aqui nessa conversa é que, cara, quem tem coragem, quem tem desejo de vencer, quem não desiste, quem lida com fracasso com sabedoria, que não tem nada a ver com o não fracassar, porque se o cara tá esperando não fracassar, esquece, vai trabalhar para os outros e ainda assim vai ter fracasso, mas esquece empreendedorismo, porque fracasso vai acontecer, né? Então, lidar com fracasso por sabedoria, saber valorizar aquilo que é importante, que te toca para frente, né? Acho que nem é o importante, é o essencial, né? Quando você fala de família, é saber valorizar o que é essencial. Tem muita gente, muito empreendedor abandonando, deixando de lado o essencial para cuidar do importante e do urgente. Na verdade, primeiro cuida do essencial, né? Também é bíblico, né? Cuida ali do que Deus está mandando você cuidar, que é de adorar Ele, né? De ter essa fé, que é da sua família, que é do que está à sua volta, que as outras coisas eu te acrescento. Né? Isso não é religioso, isso não é espiritual, não. Isso é simples. Quando eu tenho um bom ambiente interno, quando eu cuido da minha família, quando eu cuido das pessoas que estão à minha volta, quando eu me cuido de estar à volta de pessoas boas,
o que é bom vem acrescentado. Isso não é mágica, isso não é um milagre de Deus que, olha, eu vou te dar coisas. Não, é porque você se cuidou ali e você vai ter. Isso que eu entendi de você, cara, que assim, eu acredito muito que você é um cara assim. E aí, um cara assim, eu não vou deixar de pedir uma última coisa para você nesse podcast. Irmão, se hoje você tivesse uma mensagem para passar para todos os empreendedores do mundo e eles pudessem ouvir, na hora que você abrir aí seu microfone e começar a falar, esses caras vão automaticamente, onde eles estiverem, parar e eles vão ouvir essa mensagem que você quer passar. E eu quero que você passe algo que realmente você acredita. Qual seria a mensagem que você passaria para essa galera? A mensagem é bem simples. Faça o básico bem feito. Acho que essa é a mensagem. Se você fizer o básico bem feito, você vai longe. A gente tem aí, eu costumo usar muito de exemplo, caneta Bic, né? A caneta Bic, ela desde que criaram a caneta, ela é igual, ela nunca mudou. Então foi o básico bem feito. Eu acredito nisso. Faça o básico bem feito. Muito bom, meu irmão, muito bom. Pessoal, nós estamos chegando agora no final do CashX, mas antes eu quero que vocês saibam aí qual é o Instagram, o site da Belo Café, como é que faz para contratar a Belo Café, porque, ó, eu já tomei meu café da Belo Café e, ó, sensacional, tá? Sensacional mesmo, não tô contando história não, nem tô recebendo para fazer merchan, né, Paulo? Inclusive vou combinar isso com o Paulo depois. Mas, Paulão, conta aí pra galera como é que acha a Belo Café, né, no Instagram, no site, como é que faz contato com vocês? Nós temos o nosso Instagram, Belo Café BH, Belo Café com 2 L's, e nós temos o nosso contato, que é 31 98 430 7085. Fala de novo, porque já viu, né? 31 98 430 7085. Ó, eu já tô esperando que o WhatsApp esteja lá chamando agora, ou o telefone, tá? Você já precisa entrar em contato lá com eles. Paulão, muito obrigado, cara. Tô muito satisfeito de ter recebido você. Obrigado você. Valeu Tamo demais. junto. E, cara, tá sempre convidado a voltar. Vamos lá. Pessoal, CashX finalizando agora. Não se esquece de se inscrever no CashX para você ter mais podcasts como esse, né? Mais histórias de superação, mais histórias de sucesso que tem a ver com vocês, com aquilo que vocês fazem no dia a dia, com a vida de vocês. Tem muito insight aqui que a gente pode tirar para ser ainda melhor. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, até o próximo CashX.